Achamos que o sistema nervoso central, o cérebro, é o chefe que define como nos sentimos. Mas você acreditaria se eu dissesse que o seu coração pode treinar o cérebro para se sentir calmo? Felizmente, não se trata de crenças. Esse fenômeno científico se chama coerência cardíaca. Ele tem grande impacto na sua saúde e conecta espiritualidade e ciência. Por isso, acredito que você precisa conhecer isso. Sou o Dr. Borja Bandera, médico especialista em endocrinologia e nutrição. Hoje você vai aprender a treinar seu coração para que ele treine seu cérebro a se sentir mais calmo e concentrado ao longo do dia. O melhor de tudo, um protocolo de apenas 5 minutos diários vai conseguir isso a custo zero. Eu vou te mostrar no final do vídeo. Como eu disse, pensamos no coração só como uma bomba muscular com função mecânica de bombear sangue aos órgãos e sistemas. Mas o coração é muito mais do que isso. Assim como existe o eixo intestino-cérebro, o eixo intestino-pele, o eixo cérebro-pele ou intestino-músculo, existe um eixo cérebro-coração, embora o mais correto seria dizer coração-cérebro. Uma comunicação bidirecional em 2 sentidos entre o cérebro e o coração. O normal seria pensar que essa informação sempre vem de cima para baixo. Quem manda geralmente é o cérebro, não é? Cérebro falando com o coração dizendo a que velocidade ele tem que bater, por exemplo. Mas não é assim. O cérebro recebe muito mais informações aferentes que vêm do nosso coração. Ou seja, o coração envia mais informações para o cérebro do que recebe dele. Especificamente, mensagens para o tálamo e para a amígdala, que reduzem a resposta de medo e otimizam a tomada de decisões. O que isso quer dizer? Isso tem implicações. O coração está continuamente informando ao seu cérebro sobre o seu estado fisiológico basal e sobre o nível de ameaça do seu ambiente. A boa notícia é que essa informação pode ser modificada voluntariamente por meio de ações muito simples, como mudar o padrão respiratório. Isso é chamado de entrar em coerência cardíaca ou em coerência fisiológica. Poderíamos definir a coerência cardíaca como um estado de sincronização harmoniosa entre o coração, o cérebro e o sistema respiratório. Um padrão rítmico, ordenado e sinusoidal da variabilidade da frequência cardíaca, um termo que você já deveria conhecer. Mais simples ainda, um estado de regulação fisiológica e emocional que consiste no acoplamento e sincronização do ritmo da respiração com o ritmo natural do sistema cardiovascular. Nesse estado, há uma melhor regulação emocional, a ansiedade diminui muito em pouco tempo, os hormônios do estresse caem, seu parasimpático é ativado, lembre-se, começam os processos de reparação. É uma técnica que você precisa conhecer. Mas você provavelmente está se perguntando, Borja, isso realmente tem comprovação científica? Sim, há evidências interessantes em pacientes com doença coronariana, o treinamento em coerência cardíaca com biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca. Em apenas 6 semanas, neste estudo, houve melhora da reserva de fluxo miocárdico sob estresse mental, um parâmetro crítico da função coronariana, microvascular e epicárdica. Nesses outros pacientes coronarianos, praticar a coerência cardíaca reduziu as readmissões hospitalares de 25% para 12% e as visitas ao pronto-socorro de 35% para 13%, além de diminuir os sintomas depressivos. Assim, a chance de retornar ao hospital por evento isquêmico caiu para menos da metade. Esta revisão de 2021 confirma a eficácia dessa técnica no manejo de doenças crônicas, incluindo hipertensão, asma, depressão, ansiedade, distúrbios do sono, dor e desempenho cognitivo. No fim, o estresse crônico agrava a maioria das doenças crônicas, principalmente as psiquiátricas, autoimunes, reumáticas e cardiovasculares. Se você é saudável e busca melhorar desempenho cognitivo e físico, isso também pode trazer benefícios em atenção e memória. Por exemplo, em atletas, a técnica resultou em redução da ansiedade e melhora dos marcadores autonômicos, com efeitos positivos que persistiram até 12 semanas após o término do treinamento. Ou seja, um efeito que dura por muito tempo. Agora, como isso da coerência se relaciona com o mundo espiritual? Porque isso é fascinante, preste atenção. Dissemos que entrar em coerência cardíaca, e agora veremos como se faz isso, é sincronizar o funcionamento do coração, cérebro e sistema respiratório em uma frequência quantificável de 0,1 Hz. Pois bem, as práticas espirituais presentes em religiões e tradições muito diferentes e geograficamente dispersas ao redor do mundo nos levam justamente a esse estado de coerência cardíaca sem saber o que era. Isso é fascinante se você pensar bem. Como é possível que um monge no Tibete, um sufista na Pérsia ou um cristão na Europa chegassem exatamente ao mesmo ponto com práticas tão diferentes? Por exemplo, este estudo nos diz que rezar o terço e em latim ou certos mantras budistas como o Om Mani Padme Hum
induzem esse ritmo respiratório preciso de forma indireta. Sabemos que a meditação budista centrada na compaixão e na bondade amorosa é o protocolo mais antigo de coerência cardíaca. Isso os budistas sabem há milhares de anos. E agora veremos por que evocar emoções desse tipo potencializa ainda mais a coerência cardíaca. Mas antes, vou te fazer uma pergunta. Você já sentiu alguma vez aquela sensação de perceber uma espécie de energia coletiva que vibra em uníssono? Não sei, imagine um jogo de futebol ou de basquete, ou quando seu time ganha a Copa do Mundo, ou na Semana Santa da sua cidade. Muita gente prestando atenção em algo específico. O coração gera um campo eletromagnético, o campo mais potente do corpo, na verdade, muito mais forte do que o do seu cérebro. Esse campo é muito influenciado pelo nosso estado emocional. E há algumas evidências muito interessantes, embora ainda muito iniciais, de que esses campos eletromagnéticos influenciam uns aos outros. Ou seja, que as pessoas em coerência podem influenciar os ritmos daqueles que estão ao seu redor. E sim, tudo isso ainda está no campo da especulação por enquanto, mas se você pensar bem, isso poderia ser a base científica para explicar por que alguém ou um grupo te passa boas ou más sensações. Ou da calma ao segurar seu filho recém-nascido, ou de pessoas que só pela presença te acalmam ou transmitem segurança. Outras te deixam agitado ou inseguro. O que acha disso? Agora, vamos à prática. Como aumentar a coerência cardíaca segundo a ciência? Primeiro, entenda como funciona. Nas artérias carótidas, há sensores de pressão chamados barorreceptores. Se a pressão arterial sobe, os barorreceptores se esticam, sentem a pressão e mandam uma mensagem para o cérebro. Ei, diminua o ritmo! O cérebro ativa o nervo vago e o coração desacelera. Se a pressão cai, por exemplo, se você está perdendo sangue, a mensagem é o contrário. Esse sobe e desce é dinâmico e segue um ritmo modificado pela sua respiração. Se você percebeu, na inalação a pressão intratorácica diminui, o sangue retorna mais rápido ao coração e a frequência cardíaca aumenta. O efeito de sucção faz entrar mais sangue no coração, que precisa bater mais para bombeá-lo. Mas na exalação acontece justamente o contrário. O ritmo cardíaco diminui, seus batimentos desaceleram. E claro, você não pode modificar nem sua onda de pulso, nem a velocidade com que seu coração bate voluntariamente, mas pode modificar sua respiração, que por sorte é a porta de entrada voluntária para o controle do sistema nervoso autônomo. Veja esta analogia. Imagine empurrar alguém no balanço. Se empurrar em qualquer momento, gastará muita energia e o balanço não subirá tanto. Mas o que acontece se você empurrar justamente quando o balanço chega ao ponto mais alto? Com um esforço mínimo, você consegue a máxima altura aproveitando a inércia. Pois bem, quando você respira a 6 ciclos por minuto, ou seja, um ciclo a cada 10 segundos, a oscilação da sua respiração se acopla muito bem ao ritmo do seu pulso. Você impulsiona o balanço do seu sistema cardiovascular no exato momento de sua oscilação natural. Isso gera, ao que parece, coerência. O que você vai sentir? Primeiro, mais calma mental, pois a 6 ciclos por minuto o cérebro entende que não há predadores ou ameaças por perto. A taquipneia daria uma mensagem muito oposta. O ruído mental, portanto, diminui. Além disso, a coerência melhora a microcirculação periférica, então você pode notar as mãos mais quentes ou um leve formigamento nas extremidades. Também uma sensação cognitiva de alerta serena, uma clareza focada, mas nada agitada. Então aí vai o protocolo que é o que nos interessa. Como eu faço, Borja? Durante 5 minutos por dia, de preferência pela manhã, para definir o tom do dia, vamos fazer o seguinte: você vai se sentar confortavelmente com a coluna reta, erguida. Não é preciso adotar postura meditativa específica como lótus. Não encare como prática espiritual, especialmente se não se sentir confortável. Pode levar isso para o lado espiritual sem problema. Coloque uma ou as 2 mãos sobre o coração durante todo o processo, mas que seja um gesto simples de manter, sem muito esforço físico. Se cansar, procure uma posição mais confortável ou apoie o braço. Terceiro, faça uma respiração lenta, pausada, na frequência de ressonância. Lembre-se, 6 ciclos por minuto, isso significa 5 segundos para cada inspiração e 5 segundos para cada expiração. Faça só pelo nariz, sem alternar com a boca. Tente, mas não force até sentir falta de ar ou urgência para respirar. Nesse caso, diminua um pouco o ciclo. 4. Tente, enquanto faz isso, evocar sentimentos de gratidão, apreço, compaixão, amor, cuidado.
As emoções positivas autoinduzidas aumentam a coerência cardíaca, melhorando funções cognitivas superiores, estabilidade emocional e gerando estados de calma. Como eu faço isso, Borja? Bom, não é muito difícil. Quer dizer, se você parar para pensar, pense em algo bom que esteja acontecendo no seu dia, ou de que você se lembre de ontem. Agradeça pela sua saúde, se você a tem, pelo seu animal de estimação e pelos seus amigos. Lembre-se de uma viagem divertida. Há várias formas de fazer isso e você certamente encontrará uma. Quando vemos os estudos, essa técnica geralmente utiliza monitoramento com biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, usa um feedback em tempo real. Para quê? Para saber se realmente estamos indo na direção certa ou não, se estamos gerando coerência ou não. Essa prática regular permite ao sistema nervoso criar um novo ponto de referência basal mais saudável que o anterior. E isso, querido seguidor, é profundamente terapêutico, tenha você ou não uma doença diagnosticada. Agora você já sabe o que é coerência cardíaca e como usá-la no dia a dia. Se gostou do vídeo ou achou útil, conte nos comentários. E se você não gostou, também me conte nos comentários. Não tem problema, estamos aqui para continuar melhorando. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por se inscrever no canal, isso ajuda muito. Um forte abraço e vamos continuar nos empoderando.